do Poder, na Rádio Bandeirantes. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder, nesta quinta-feira, dia 15 de setembro de 2022. E quem está conosco aqui no estúdio hoje é o vereador Paulo Gaspar, que também é arquiteto. E por que ele veio hoje para o estúdio? Porque ontem nós entrevistamos a secretária de Planejamento, a Carolina Baracá, e ela falou sobre a lei ali da revitalização do centro, que como que eles chamam? De edificações, reabilitação das edificações. Isso, reabilitação das edificações. E o Paulo Gaspar, que é arquiteto, ele olhou o projeto, ele já analisou o projeto e ele apontou lá 15 problemas do projeto. Falei, bom, então vamos trazê-lo para poder falar para a gente, ser o contraponto desse projeto. Uma das coisas, Paulo, bom dia primeiro, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom dia, Rose, bom dia, ouvintes, muito obrigado. Você sabe que eu sou meio mal educada, né? Às vezes o Edmilson está comigo, né? E eu esqueço de falar bom dia pro Edmilson, ele fala, Rose, ele só falta me cutucar, assim, tô aqui, né, Edmilson? Pois é, você se esquece de mim. Eu também esqueci, desculpa, Edmilson, só que você não está aqui. Imagina. Bom, o projeto, eu achei interessante, porque eu acho que a região central é uma região que ela está esquecida, ela está abandonada há muitos anos, e nenhum governo conseguiu revitalizar o centro, né? E qual é o problema desse projeto? Explica pra gente. Tá, Rose, eu só vou fazer um preâmbulo para a gente entender o contexto geral disso. Quando a gente quer entender a vida no planeta Terra, a gente precisa entender o universo primeiro. Então vamos lá. O problema, quando a gente fala de legislação urbana, começa lá em Brasília. Começa por nós não termos uma reforma política, uma reforma administrativa. Isso reflete 100% na administração municipal. Ou seja, é uma máquina engessada, que tem uma visão de curto prazo, não tem política de Estado, são governo, e as coisas são feitas de 4 em 4 anos. O famoso voo de galinha. E a gente quer, como técnico, como urbanista, a gente sempre quer aquele voo de águia. Então vem aquela história do escritório de planejamento, que nós não temos em Campinas, para ter essa política de Estado. Dito isto, a crítica minha, dos arquitetos, não são em relação ao esforço dos profissionais que estão fazendo isso. Muito pelo contrário, estão parabéns, o esforço que eles fazem é homérico. Mas a estrutura é feita para não dar certo. Então, dentro dessa estrutura do fasejamento e não do planejamento, sempre vão vir soluções pontuais. A famosa coxa de retalhos que a gente chama, né? Então, esse projeto é mais um retalho na coxa. Por quê? Ele tem uma visão muito boa no sentido de trazer benefícios fiscais e urbanísticos para ter reabilitação de alguns edifícios na área central, porque não é todo mundo que vai se encaixar dentro da burocracia. O projeto é mais um cheio de burocracia, cheio de regrinha, cheio de coisinha, e muita gente não consegue se encaixar nele. Então, vai ser muito limitado o alcance dele. Isso é o nosso... não tem aquele impacto. Então, assim, a gente espera... Como é que nasceu essa ideia desse projeto? No começo do mandato do ano passado, entregamos uma cópia do retrofit lá de São Paulo e do Rio. Dário, vamos fazer em Campinas, beleza. Explica o que é retrofit para os nossos ouvintes. É a reforma de edifícios sob um novo contexto. Então, hoje é habitacional, vai mudar para comercial, ou vice-versa. E aí ele foi feito em São Paulo e Rio, só que de forma diferente. Então, a gente precisa adaptar para a realidade de Campinas. Depois de um ano de entrega desse projeto, dias atrás, está pronto o projeto. Na SIC, a gente foi pego de surpresa. Como assim? A gente não foi chamado para construir junto esse projeto. Então, está pronto. Aí deu aquele temor, né? Aquela correria, né? Puxa, vamos estudar, porque a hora que vier para a Câmara, a gente já passou por isso no Ex-Coab ano passado. A gente teve que... O projeto estava muito ruim. Depois de um ano, a gente foi reformando o projeto, conversando, costurando com todo mundo, põe Coab no meio e tal. O projeto ficou bom. Esse, a gente não consegue fazer isso. Esse projeto que o vereador está falando, gente, só para vocês saberem, é aquele de construções residenciais em que permite, por exemplo, que prédios sejam construídos sem garagens. Por exemplo, esse projeto que você está falando, né? Isso. Então, habitações de empreendimento de interesse social, de habitação de interesse social, onde existe uma parceria público-privada, ou seja, a Coab recebe contrapartidas das empresas privadas que fazem os seus empreendimentos habitacionais, ela recebe unidades de contrapartida e ela alimenta a fila de espera de habitação, que são quase 50 mil aqui em Campinas.
E o projeto que nós estamos falando agora, esse projeto que a Secretaria está discutindo, né, é o que vai permitir reformas em prédios já existentes na região central, em que dará descontos ou isenções de até 11 anos de IPTU e de ISS para quem fizer reformas nesses empreendimentos, nesses prédios residenciais. Ontem a secretária disse que prédios grandes, por exemplo, apartamentos grandes de 100, 150 metros quadrados podem ser transformados, por exemplo, em 4 habitações. Só que não pode ser iniciativa de apenas um apartamento, teria que ser do prédio todo. E é esse projeto que nós estamos debatendo hoje com o vereador Paulo Gaspar. Agora me aponta quais os problemas que o senhor achou. Que você achou? Vai. Sim. Então, como a visão desse projeto é simplesmente dar benefícios para quem for fazer a reforma no edifício, a gente esperava uma Ferrari e veio um Fusca. A gente quer muito mais, a gente quer mais do que isso. A gente quer dobrar, porque isso vai trazer comércio, serviços, pujança que nós queremos, né? Esse projeto é uma medida muito tímida. Então, qual que é o problema principal dele? Primeira crítica, é renúncia fiscal, porque você está dando benefício para alguns e não para todos. Não tem a questão da isonomia. Segundo, cadê a função social dessa lei? Então, nós precisamos trazer a lei do ex-Coab que a gente aprovou para essa lei, para compatibilizar e fazer com que essas parcerias público-privadas criem um fundo para financiar o centro, a reforma do centro, e não de edifício. Então, a gente precisa melhorar os equipamentos urbanos e a gente precisa trazer moradias de habitação de interesse social para o centro. Então, esses dois pilares ficam numa mudança do zoneamento que não aconteceu nesse projeto. Por favor, Jimmy. Paulo, a secretária esteve ontem com a gente aqui e mostrou assim um cenário ideal, né? Falou que está tudo bem, que está todo mundo participando e tudo mais. No entanto, você aparece com essa minuta aí cheio de críticas ao projeto, está fazendo críticas ao projeto, pertinentes até. Eu queria saber o seguinte, daqui para frente vai ter uma audiência pública, tal, como é que essa frente parlamentar de legislação urbana que você preside na Câmara vai atuar daqui para frente? Só com essa minuta ou vocês vão tentar interferir de uma maneira mais efetiva para que o projeto contemple aí mais aspectos desses que você está expondo agora? Infelizmente não houve nenhum discussão com a frente parlamentar. A frente é uma iniciativa dos vereadores e das entidades como a Secov, como e outros arquitetos, a área, o PEA, o CAL, enfim, mas que a presença e a participação desses profissionais são muito pontuais, né? Então tem diversos temas, cada um grupinho específico aparece ali. Então não houve uma discussão ampla desse projeto. Tivemos 2 reuniões e nessa segunda-feira próxima nós vamos pegar esses 15, essa indicação que a gente fez para o prefeito, vamos explicar item por item na próxima segunda-feira, e convidamos o prefeito e a Carolina já várias vezes, mas eles preferiram não ir, porque eles já estão fazendo essas conversas com a SIC e outros grupos, né? E vai para a Câmara e foi lá para os vereadores. Só que quando chegou lá para os vereadores, que a Carolina a gente já estava pronto, então ela fez uma exposição do que está pronto, não teve discussão nenhuma. E os vereadores, eles não entendem nada desse assunto, então eles só vão se preocupar com ele quando o projeto estiver protocolado na Câmara e aí eles tiverem que apresentar as suas emendas. Então a nossa corrida está sendo antes para que esse projeto não seja protocolado dessa forma, porque se ele for dessa forma nós não conseguimos mexer na estrutura, na alma desse projeto, que é trazer a habitação de interesse social para o centro e mexer no zoneamento. Então, mas aí como que você vai conseguir inserir essas mudanças, ou pelo menos debater essas mudanças que você está propondo? Primeiro, você acha que existe uma possibilidade da Carolina aceitar ou existe uma resistência? E mais, você vai debater isso na audiência pública que vai rolar semana que vem, na próxima sexta-feira, ou eu vi que você já protocolou uma indicação com os 15 pontos que você entendem ser interessantes para que possa debater, ou você vai fazer uma reunião privada com ela? Como que vai ser isso? Então, infelizmente, no ponto que chegou, não dá para fazer muita coisa, porque o ideal é ser construído junto. Expectativa antes, não foi. O que vai acontecer nas audiências públicas? Cada um vai ficar aquele monte de gente dando um monte de palpite, assim, nada a ver, você não termina como começou, ou seja, sem conclusão nenhuma. A audiência pública é só para dizer que teve participação. A única coisa efetiva é feita por técnicos, por gente competente que entende do assunto, feito uma construção ao longo de um ano, às vezes você construir um projeto como a gente já fez. Feito na correria agora do jeito que está sendo proposto, que quer mandar para a Câmara essa semana, esquece. Então a nossa esperança é
a Carolina disse que agora a Coab entrou num grupo para participar aí, mas já está pronto, eu sempre vou bater nessa peça, já está pronto, vai ser só para dar uma maquiada. Então, para mexer na estrutura, a única forma é o jurídico da prefeitura, por exemplo, chegar lá, segurar o projeto e ele fazer as mudanças. Agora, quando você fala de renúncia fiscal e você disse que não tem isonomia, qual que é a tua proposta, por exemplo? Porque hoje a isenção ela está restrita às pessoas que irão fazer as reformas nos edifícios. Como você poderia incluir pessoas, porque eu vi que você colocou assim, quem não tem dinheiro está fora da história. O que você propõe? Com a mudança do zoneamento e a gente aumentando o potencial construtivo tanto das reformas quanto dos terrenos vazios, novos empreendimentos, que essa lei não coloca, só para reforma, só tem construção nova quando você anexa um terreno do lado, que tem que ter uma área que não pode ser maior que o terreno existente. Começa aquelas regrinhas todas que você, no fim não vai ter, né? Basicamente é reforma. Então, quando você tem novas construções, novos empreendimentos, isso vai gerar contrapartida, TAC, para esse fundo, que vai ter muito mais gente morando no centro, teria que dobrar a população do centro, e, lógico, vai dobrar a arrecadação de e o ISS, o ICMS, que vem do consumo de serviços, Deixa eu ver se comércio, eu entendi, Paulo. certo. O que você está propondo é o seguinte, ampliar para novos empreendimentos dentro desta lei, 3% desses novos empreendimentos vai para o fundo, que é a lei que existe, e esses 3% seriam utilizados para reformas de prédios já existentes no centro, mas cujos moradores não teriam dinheiro, é isso? Para todo mundo, né? É para todo mundo. Então, mas aí não seria você investindo o dinheiro do fundo na iniciativa privada? Não, a iniciativa privada é um parceiro, justamente para ajudar, porque o Estado não tem né, condições financeiras nem nada, e ele não é empresa, né, para fazer. Não, o que eu estou falando é o seguinte, por exemplo, vê se você consegue entender meu raciocínio. Se eu permito empreendimentos novos, e tem que permitir mesmo, eu concordo com você, porque se você quer trazer as pessoas de volta para o centro, você precisa ter moradia. 3% vai para esse fundo que já está na lei, que aí a prefeitura vai utilizar essa verba dos 3% para poder reformar prédios que já existentes. O que eu estou perguntando para você é se pode usar dinheiro público, porque seria dinheiro público, em empreendimentos ou residências para beneficiar aqueles moradores, entendeu? Isso não é irregular? Você entende a minha pergunta? Esse fundo tem um outro instituto que eu não falei ainda, que é a alocação social. Que a Coab precisa entrar para criar esse instituto que não existe ainda, né? Ele já existe na REURB. As regularizações fundiárias já existe o aluguel social. Hoje a fila não anda porque a contrapartida você tem que dar uma unidade para o morador que está na fila, a fila fica muito devagar. Então, se você tem alocação social, você atende muito mais famílias, você consegue fazer com que essa fila ande muito mais rápido, né? E aí a prefeitura pode estabelecer convênios com a iniciativa privada, como já existe grupos, por exemplo, compra um imóvel, reforma e aluga para famílias carentes. Já existe grupos privados fazendo isso. A gente precisa ampliar essa ideia e a prefeitura também precisa ser mais um desses entes que vão financiar a alocação social. Isso vai trazer muita gente que mora na periferia para o centro. E quem que vai morar no centro hoje? É os ricos, não é a classe média mais alta. E são os que não têm o carro, né? Porque quem tem carro não quer fugir do centro. Foi o que aconteceu, esse êxodo todo, né? E não só as pessoas, as instituições, o comércio, todo mundo foi embora. Então, falando em renúncia fiscal novamente, aquela minha ideia que eu dei de abaixar o IPTU do centro, não tem nada a ver com essa lei, é uma ação à parte. Por quê? Nada mais justo que o centro, do jeito que está, ele tem um fator de depreciação dos imóveis natural. Então, esse fator, quando eu falei para baixar o centro, é simplesmente mexer no fator de depreciação. Não pode ser igual do Cambuí, da Nova Campinas, do Gramado. É diferente. Então, basicamente, mexer ali e você já diminui o IPTU por uma questão de justiça social. Esse fator de depreciação que você fala é em decorrência da própria situação do centro de uma maneira geral, né? Ele não é só por causa dos prédios pichados ou meio decaídos aí, mas simplesmente por outras situações de trânsito ruim, de segurança péssima e de barulho, certo? Eu tenho amigos que moram no centro que muitas vezes não dormem por causa de festas que acontecem em bares por lá e um barulho ensurdecedor, ou seja, a legislação é toda, não é seguida, certo? Quer dizer,
precisa haver uma boa vontade e uma ação efetiva do poder público em várias áreas, não só na efetivação ou na reconstrução, no retrofit aí dos prédios todos, você não acha? Com certeza, Edmilson. E você não citou ainda, morador de rua, Cracolândia se formando, e a insegurança que toma conta. Então, quem que vai morar no centro ali? Né? Isso que nós temos que trazer o pessoal que mora na periferia, porque ele já tem essa deterioração na periferia também, já, meio que já está em casa, né? Com a diferença que eles já vão estar inseridos num ambiente que tem toda a estrutura criada, não vão perder 2, 3 horas dentro de um ônibus e vão estar muito mais próximo dos seus empregos, né? E vai trazer muito mais dignidade para essas pessoas. Olha, o Digão Selim, ele está dizendo que você é o único vereador que presta conta do seu gabinete e que vem tentando privatizar algumas autarquias que são cabides de empregos municipais. O que é essa história de privatizar? Conta um pouquinho para os nossos ouvintes. Obrigado, Digão. A privatização ou concessões para a iniciativa privada tem que ser estudada caso a caso, né? As 3 que eu fiz aqui, não, as 5, né? Eu fiz umas 5. Para a Sanasa, para a CETEC, para a IMA, para parques públicos e para teatros municipais, né? Cada uma tem um contexto diferente, mas basicamente é tirar o peso das costas do Estado, porque o Estado não dá conta de prestar os serviços com eficiência, então precisa da ajuda da iniciativa privada. Isso diminui custo e melhora no bolso do cidadão. E terceiro, compliance, transparência e combate à corrupção. A secretária Alexandra Caprioli, ela condenou veementemente essa tua proposta, dizendo que, por exemplo, no caso dos teatros, a manutenção, ela não vem de ingressos, que, na verdade, é uma receita bem inferior e que a cultura, ela precisa ser patrocinada pelo Estado para poder garantir acesso a todos. Você concorda com isso? Então, depois dessa primeira reação dela ao projeto, eu fui conversar com ela e a história já mudou totalmente, ela já se abriu, entendeu os argumentos e já se propôs a estudar o assunto. Então, assim como a Paulela também já estudou a questão dos parques, estão estudando, então já teve uma abertura, já mudou. Ontem eu tive com ela para um outro projeto que a gente está propondo aí, bem bacana, sobre Feira do Livro, então tá 1000 maravilhas aí o clima com a cultura e a ideia está andando. Bom, o Digão Selim também pergunta para você por que a Câmara de Campinas ela teve facilidade de aprovar uma CPI antifascista, mas tem dificuldade de aprovar uma CPI para poder investigar o presidente da Câmara, o Zé Carlos, que teve a visita, né, de promotores do Ministério Público e da Polícia por conta de suspeita de que ele estaria recebendo propina para poder fechar contratos com empresas terceirizadas na Câmara. Qual é a dificuldade que a Câmara tem de investigar um presidente que foi denunciado e que está sendo investigado pelo Ministério Público? Eu fui a favor das duas. Esse nome CPI antifascista é só um nome de caráter ideológico, mas o que aconteceu ali foi crimes que foram cometidos e precisam ser investigados. Então, isso contra fatos não argumentos. A questão do Zé Carlos é um processo que corre em segredo de justiça. Eu e mais 5 já assinamos, mas a maioria espera que os fatos venham ser abertos pela justiça para depois eles se posicionarem. Você acha que a Câmara tem possibilidade de instaurar essa CPI? Porque hoje nós temos o voto do Nelson Ozzi, do Marcelo da Silva, o seu e do Major Jaime e o PSOL, Mariana Conte e Paulo Bufo. Nós temos seis vereadores que assinaram, né? Você acha que tem esse clima? Porque a impressão que eu tenho é que não tem clima para investigar o Zé Carlos. O Zé Carlos tem um grupo muito forte que, inclusive, gente, diferentemente de outros presidentes, o Zé Carlos ele foi eleito sem o apoio do Executivo. Porque para a presidência da Câmara, quando da eleição do Zé Carlos, o Executivo estava apoiando o Luiz Carlos Rossini, que é o líder de governo. O Zé Carlos ele tem um grupo muito forte, que inclusive subiu na tribuna logo no dia, na segunda-feira, quando ele teve a visita na casa dele. Esse pessoal, inclusive, subiu na tribuna para defendê-lo. Você acha que existe hoje uma possibilidade dele ser investigado ou não? Do jeito que está, não. Vamos abrir as investigações. Se tiver um fato muito batom na cueca, aí não tem jeito, eles vão. E o batom na cueca, você fala que seria ter acesso aos áudios. O áudio ele pedindo realmente a propina lá, para ficar bem claro, aí vai ter a abertura da CPI. Isso não significa que ele vai ser condenado, então é outro passo. O que a gente queria com a CPI é trazer realmente mais elementos para fortalecer os argumentos.
hoje não é. O Paulo, eu acho que nem o próprio governo municipal, pelo jeito, tá interessado nessa CPI, né? Exato, Edmilson, porque atrapalha, né? Infelizmente, uma situação muito ruim que atrapalha tudo, né? É uma questão que começa particular e acaba virando um imbróglio político, porque está tudo ligado, e acaba atrapalhando a gestão municipal, porque Câmara e Executivo têm que trabalhar harmônicos para que a cidade ande com seus projetos, né? Não, e lembrando que o Zé Carlos é do PSB, partido do vice-prefeito de Campinas. Agora, aliado do governo, Agora, de qualquer forma, gente, o que eu tenho percebido, Gaspar, é que a Câmara, ela está meio perdida depois dessa visita, né, dos promotores na casa do Zé Carlos. Ontem, por exemplo, o Zé Carlos viajou para o interior e deixou a Câmara com a vice-presidente, foi ela que fez, né, foi a Débora, né, que conduziu. E, por outro lado, nós estamos tendo um problema que, lá na Câmara, Edmilson, que é a história dos vereadores estarem esvaziando as comissões, que são as instâncias em que os projetos são avaliados antes de ir para o plenário. Isso, obviamente, não tem a ver com a operação do Ministério Público na casa do Zé Carlos, mas pode ter a ver com a eleição que estão falando, porque nós temos 10 vereadores que são candidatos. De qualquer forma, os vereadores não estão nem marcando essas reuniões, e quando tem a reunião, Edmilson, ela é cancelada por falta de quórum. O que faz isso? Faz com que a pauta da Câmara fique esvaziada, só com nomes de rua, projetos importantes não acontecem, e aí você tem a história de um artigo chamado 144 do Regimento Interno, que não o Paulo é um Gaspar... 142? Que não é, eu coloquei 142? Não, é 144. É que 142 é a história do Bolsonaro. É verdade, não, é 144, que permite que o vereador que tenha um projeto há mais de 90 dias engavetado lá na comissão, ele peça para que o projeto vá direto à votação pelo plenário, que seria aí um atalho, né? E isso está acontecendo na Câmara, né? E você mesmo pediu hoje esse 144 no teu projeto, que condena, né, que não permite que pessoas que tenham um histórico de violência doméstica possam ser nomeados em cargos públicos, né? Perfeito, Rose. Dos mais de 50 projetos que eu protocolei na casa, acho que uma meia dúzia foi realmente votado em 2 instâncias. Então, por aí você mede, você tem um termômetro de como é o andamento dos projetos. Agora, o que está acontecendo com a Câmara? Eleição. Eu acho que é o ritmo de sempre, né? Bom, agora, basicamente, a eleição atrapalha pra caramba, então, segundo semestre, sempre que se considera perdido, seja no município ou seja lá em Brasília, e ela também tem esse histórico aí de rachadinhas e de propina que também acaba prejudicando aí o andamento e a credibilidade. Mas agora, o fator principal tem sido as eleições mesmo. Quer dizer, além das eleições, ainda tem o problema das investigações, certo? A Câmara está praticamente paralisada, né, nesse segundo semestre, e acho que trabalho mesmo só ano que vem, né? E Edmilson, falando português claro, né, a Câmara, os projetos que circulam na Câmara, por exemplo, esses 50 projetos que eu coloquei são os que estão dentro da alçada de um vereador, mas com o Executivo eu tenho mais de 100 projetos. Por quê? São projetos que não são da competência do vereador e sim do prefeito, né? Então, o poder de fogo do projeto legislativo é muito pouco, né? E aí acaba acontecendo que os projetos na Câmara não têm a importância que deveriam ter, né? E fica lá aquele nome de rua, nome de praça, aquele monte de coisa, e umas políticas e uns programas meio aleatórios, e no final das contas não tem muita efetividade. E os projetos mais importantes são os do prefeito, que são votados. Nessa hora que aquelas reclamações da população de que vereador não faz nada, né? Elas acabam ganhando um eco sentido aí, certo? Não estou me referindo a você, que eu sei que do seu trabalho aí, certo, efetivo, mas a maioria está ali procurando a participar de campanha política, tentando se eleger deputado estadual, certo? E, no fim, se escondendo também, empurrando com a barriga a possibilidade de investigação por parte do legislativo, não só de atos do executivo, mas de atos do próprio legislativo também, né? É um cenário meio triste para Campinas isso, né? Então, fazendo um paralelo com o preâmbulo lá do início da entrevista, Edmilson, o sistema é desenhado para não dar certo. Da mesma forma que eu falei do planejamento, isso acontece também nas casas legislativas.
o vereador acaba fazendo um papel que é do executivo. Então, ele fica lá fazendo zeladoria de bairro, inaugurando com o prefeito para cima, um monte de coisa, que ele tinha que estar fazendo outras coisas, né? E o sistema é desenhado para fazer isso mesmo. Então, os caras estão 4 anos fazendo campanha política todo dia, e por isso que eles ficam 4, 5 mandatos lá. Então, precisa de uma reforma política, precisa de uma reforma administrativa, para que as administrações municipais mudem e as casas legislativas municipais mudem. Então, esse modelo de Campinas se repete em todos os municípios do Brasil. Né? Sim, sim. É um problema. Paulo, você, durante pelo menos acho que uns 4 anos, você ficava sentado do lado lá do povo, né? Em todas as sessões você estava lá. Ou, às vezes, contestando, fiscalizando o executivo. Você está decepcionado em ser vereador no sentido de que você pode fazer muita coisa ou você quase não consegue fazer nada? Como que foi essa mudança de papéis? Eu estou muito feliz e muito otimista com o meu mandato, porque, assim como todos os mandatários do Partido Novo, a gente tem uma forma de agir. Eu digo que o Novo é uma franquia fazer política. Paulo Gaspar, o vereador lá do Rio Grande do Sul, do Ceará, faz a mesma coisa que nós fazemos. Economia de mandato, eu vou economizar R$1 milhão nos 4 anos. Então, por quê? Eu quero que o Estado faça isso. Que ele economize, que ele seja enxuto, que ele seja transparente. A gente faz isso no mandato. Então, é uma sementinha que a gente está plantando. Com ética, com transparência, a gente ir cobrando do Executivo e dos demais colegas da casa, a gente mostra uma postura diferente do que a maioria tem. Então, o público começa a prestar, opa, peraí, tem gente diferente aqui, tem gente fazendo coisa diferente. E eles fazem o que eles falam, né? Isso com o tempo, com o trabalho de formiguinha, porque infelizmente o povo adora populismo, né? Adora idolatrar político e ficar nesse fla-flu. Então a gente está fazendo esse trabalho silencioso que no longo prazo, no médio prazo, vai fazer uma grande diferença. Então é um projeto de país que nós temos. Nas eleições, tanto para o governo do estado de São Paulo quanto para a presidência, os 2 candidatos não conseguem sair de 1% da intenção de votos, o Vinícius Poit e o Felipe Dávila, né? Vocês nasceram, o Novo nasceu no momento em que o país estava indignado com a corrupção, e vocês vinham defendendo essa pauta liberal e essa coisa de fazer política não dependendo do próprio Estado. Mas nós tivemos candidatos que foram eleitos pelo Novo, em que, quando chegou lá, percebeu, olha, eu preciso do Estado para poder sobreviver. Eu estou falando aqui do nosso deputado federal por Campinas, que é o Alexis, né, que ele entrou até numa rota de colisão com o próprio partido, que ele falou, preciso usar o dinheiro moradia, porque senão eu não vou dar conta de tudo isso, né? Vocês foram beneficiados naquela onda antipetista lá de 2018. O Novo também está sendo prejudicado, você acha, por conta dessa polarização? Com certeza. Apesar do Novo estar crescendo vertiginosamente, né, porque nós estamos na segunda eleição e a nossa intenção é dobrar as bancadas. Tá. Então, assim, está assim. Mas é muito pouco dentro de um tamanho de Brasil. O que aconteceu é que, como nós somos um partido de direita, somos liberal na economia, etc., só que a gente não se confunde com o bolsonarismo, que entra muito na pauta moral, aí, que não é a pegada do Novo, a gente tem que se distanciar dessa direita extremista e também da esquerda, que é uma postura totalmente oposta ao que a gente defende. Né? Eles querem mais Estado, a gente quer menos Estado. A gente quer combater privilégios e eles estão ali defendendo sindicatos, etc. Então, a gente não está em território nenhum, né? E são esses 2 extremos que são os 2 grandes populistas que estão na frente das pesquisas e acabam atraindo tudo. Então, a gente fica meio esquecido no cenário e a gente tem que ter muita resiliência, muita visão de longo prazo para não se desanimar. Porque se a gente olhar no curto prazo, a gente desanima. Mas como a gente está aqui para mudar o sistema e a forma política, de fazer a política, nós tem que ter visão de longo prazo. E acontecem milagres aí. A gente viu que a gente elegeu um governador do estado de Minas, que é o melhor do Brasil, disparado, um prefeito lá em Joinville, que é o melhor do Brasil, Joinville número 1 do Brasil. Então, assim, foi 2 casos, assim, 2 meteoros que caíram na Terra, em termos de probabilidade, mas que acontece. E isso tem dado uma transparência e uma visibilidade muito grande para o Novo, que tem ajudado. Mas a nossa vocação, por enquanto, ainda é o legislativo. Tá certo. Bom, eu quero agradecer o vereador Paulo Gaspar, que esteve conosco nesta quinta-feira.